Bom pessoal, tudo bem? Estamos aí de volta aqui no canal com mais um vídeo interessante, um vídeo de aplicação da física, aplicação de cálculo. Um exercício que viralizou aí na internet, que trata aí de um crocodilo que está caçando uma zebra. Vamos ler o problema. Depois que a gente terminar a leitura, vocês dão uma paradinha aí, verifica se consegue resolver e logo na sequência a gente vai fazer junto aqui o exercício. Diz assim: um crocodilo está caçando uma zebra localizada a 20 metros de distância na margem oposta de um rio. Crocodilos viajam a velocidades diferentes em terra e na água. O tempo necessário para o crocodilo atingir a zebra pode ser minimizado se ele nadar até um determinado ponto, P, a X metros do outro lado do rio, como mostrado na figura, no diagrama abaixo. O tempo necessário, T, medido em décimos de segundo, muito importante esta informação, décimos de segundo, é dado por t de x igual a 5 vezes a raiz quadrada de 36 mais x ao quadrado, mais 4 que multiplica 20 menos x. A letra A dividida em duas partes. Primeira parte. Calcule o tempo necessário se o crocodilo não andar por terra. E a segunda parte. Calcule o tempo necessário se o crocodilo nadar a menor distância possível. Entre esses dois extremos, já na letra B, existe um valor x que minimiza o tempo necessário. Encontre este valor de x e assim calcule o tempo mínimo possível, no caso para o crocodilo atingir a zebra. A letra B é a mais difícil, ela tem duas partes. Uma parte a gente vai ter que achar o valor do x e aplicar na função t de x para achar o tempo mínimo possível. Vamos para a letra A. A letra A, essas duas partes é mais tranquilo. Então a letra A, na primeira parte, a gente precisa saber o tempo necessário se o crocodilo não andar por terra. Ou seja, o crocodilo ele vai aqui no rio, nadando, ele vai sair só um pouquinho aqui da terra, na terra, para atingir a zebra. Nesse caso, então, a gente já tem direto aí o valor do x, que vai ser 20 metros. A dificuldade aí é que ele vai estar nadando, ele vai estar no rio. Então, a gente já sabe aqui, logo de primeira, que o x é igual a 20 metros, que é a distância que está lá. Daí, o que a gente tem que fazer? Pegar a equação tx e tudo que for x a gente substituir pelo 20. 5 vezes a raiz quadrada de 36 mais 20 ao quadrado, mais 4, 20 vezes 20. Isso tudo a gente está fazendo porque o trajeto que o crocodilo vai percorrer, o trajeto que ele vai fazer, é o trajeto dentro da água. Por isso que a gente está fazendo então t igual a 20 metros. De cara, aqui na equação a gente vê que 20 menos 20 vai dar zero, e essa porção, essa parte, essa parcela da função, ela deixa de existir. Então temos aí então t de 20, continuando o exercício, 5 vezes a raiz quadrada de 36 mais 400, que é 20 ao quadrado. Isso nos dá, o t de 20 nos dá aí 5 vezes a raiz quadrada de 436. Ora, se a raiz quadrada de 400 é 20, a raiz quadrada de 426 é um pouco maior que 20.
Então, esse resultado aqui vai nos dar 5 vezes 20,881. E aí temos então t de 20, né, é igual a 104,4. E aí vem um ponto importante, que o exercício nos diz que o resultado do t é décimos de segundo. Então significa que é 10 segundo. E aí nós temos então que t de 20 é igual, basta dividir por 10 aqui, 10,44 segundos. É a primeira parte do exercício, né? Fizemos aí a primeira parte da letra A, né? É tranquilo aí? Acho que sim. É só substituir o x pelo 20, uma vez que ele vai dentro da água. Já na segunda parte da letra A, a gente vai analisar o seguinte. O exercício na segunda parte diz: calcule o tempo necessário se o crocodilo nadar a menor distância possível. Deixa eu usar um pouquinho a borracha aqui, ó. A menor distância possível, pessoal, vou mudar até a cor da caneta também. A menor distância possível vai ser o crocodilo atravessar aqui, o crocodilo atravessar aqui, ó. Deixa eu só sair um pouco aqui. O crocodilo atravessar a margem do rio, a largura do rio, né? Fazendo um ângulo aqui, ó, de 90 graus em relação ao ponto de origem dele. Essa distância aqui, ó, né, é a menor distância possível que ele pode nadar, né? É a margem do rio. E aí, nesse caso, se ele faz esse movimento, se ele vai para aquela posição, significa que é o ponto de origem. E aí a gente vai fazer, nesse caso aqui, o x igual a zero. Temos o x igual a zero, né? Que ele está lá no ponto de origem, 0 metros. Ele vai partir dali. E aí o que a gente tem que fazer é utilizar o tx, onde tiver x, colocar o zero. 5 vezes a raiz de 36 mais 0 ao quadrado, mais 4 vezes 20 menos 0. E aí como é que vai ficar o t de 0? O t de 0 vai ser igual a 5 vezes a raiz de 36 mais 4 vezes 20, 80. Sabemos que a raiz de 36 é 6. Então temos 5 vezes 6 mais 80. 5 vezes 6 dá 30. Então t de 0, 30 mais 80. T de 0, 110 segundos, né? Porque está dizendo lá que é décimo de segundos. E o t de 0, então, vai dar 11 segundos. Então percebam que quando o crocodilo utiliza apenas a água, o lado marítimo, né, nadando, tem 10,44 segundos. É o tempo que ele percorre até atingir a zebra. Se ele mesclar aí, se ele nadar um pouquinho, e é um pouquinho mesmo porque é a largura do rio, e depois ele percorrer a distância por terra, ele levaria 11 segundos. Vamos fazer a letra B então, porque a letra B está pedindo assim, qual o tempo mínimo necessário, né, o tempo mínimo que ele pode ter aí para atingir lá a zebra. Nesse caso, como o exercício está pedindo o tempo mínimo, daí nós temos que pensar em derivada, né? A gente precisa, na letra B,
derivar a função de t de x. E aí a gente precisa recordar um pouquinho aí umas regrinhas de derivada. Só recordando, uma vez que a gente está falando de tempo mínimo necessário, o que a gente precisa fazer é aplicar a derivada para achar esse tempo mínimo, ok? E aí nós temos que tx é 5 vezes a raiz de 36 mais x ao quadrado, né? Mais 4 vezes 20 menos x. Eu vou só fazer uma adequação aqui na equação, nessa função, perdão, equação não, na função, para facilitar a nossa vida, para a gente ver aqui como resolver. Porque, por exemplo, só para dar um exemplo a vocês, aqui nessa raiz, né, nesse radical, a gente precisa utilizar a regra da cadeia. E na regra da cadeia, na derivada, a gente vai derivar a função e multiplicar pela derivada interna, pela derivada da equação aqui interna. Vamos rearrumar então, só para facilitar a nossa vida. Olha só como é que eu vou fazer. Ó. 5 vezes, ó, já vou mudar já aqui, ó, 36 mais x ao quadrado, né, 36 mais x ao quadrado, o que houve? Eu posso então elevar a meio, que é a mesma coisa que a raiz quadrada, né? O expoente meio, dividido por 2, é a mesma coisa que a raiz quadrada. E aí eu posso aplicar a distributiva aqui também, ó, 4 vezes 20 e 4 vezes x. Então eu vou ter mais 80, que é 4 vezes 20, menos 4x. E o que a gente tem que fazer é derivar tudo isso daí, né? Derivar em função do x. Então a gente vai fazer dt x dx, ou se vocês preferirem, d' de x. D nada, d' de x. Ok? Então vamos lá. Lembrando que a derivada de uma constante é zero. A derivada de um número elevado ao expoente, você multiplica o expoente pela função, né? E subtrai 1 do expoente da função. Então vamos lá. Então a gente vai ter aqui, ó, 5 vezes, aí vamos lá, ó, a derivada, aqui vamos aplicar a regra da cadeia, ó, a derivada da função vai ser meio, 36 mais x ao quadrado, e aí eu subtraio meio daqui, ó, desse expoente. Então, meio menos 1 dá menos meio. Mais a derivada de 80 vai ser 0, menos a derivada de 4x, né? Eu mantenho 4, eu faço x, 1 menos 1, que vai dar 0, pela regra da divisibilidade. Então, isso daqui, todo número elevado a 0 é igual a 1. Então, vai dar o próprio 4. Então, o que é que nós temos agora aqui para rearrumar? Vamos lá. T' de x, temos o quê? 5, o que está vendo? Certo. 5 dividido por 2. O que nós temos? 5 dividido por 2, sim. Esse número aqui, eu posso fazer... Ah, mas eu não multipliquei. Eu não multipliquei aqui, gente, ó. Eu só fiz a regra da cadeia do lado de fora, né? Eu vou apagar esse aqui, mas é tranquilo, olha só. Agora eu tenho que fazer a derivada aqui interna, porque eu tenho que multiplicar tudo isso aqui pela derivada interna. Então a derivada de 36 é 0 e a derivada de x ao quadrado é 2x.
Menos 4. Agora apareceu outra parcela aí. Então, de novo, rearrumando aqui, ó, 5 vezes meio, né, dá 5 sobre 2. Eu posso pegar esse 2x e trazer para cá. E aí, como eu tenho um expoente negativo nessa parcela aqui, eu faço então 36 mais x ao quadrado elevado a meio, né? Menos 4. Ok? Então, o que eu posso mexer mais aqui? Ó? Simplifico, corto esse 2 com esse 2. Então, eu tenho de onde t' de x. O que sobrou aqui para mim? 5x, né? No numerador, 5x, dividido pela raiz quadrada de 36 mais x ao quadrado, menos 4. Muito bem. Se a gente quer, no problema, descobrir aí o valor, né, do mínimo do tempo, né, para achar o valor do x, sendo o tempo mínimo, eu tenho que fazer, então, t' de x igual a zero. Achar o tempo mínimo aí. Fazendo dessa maneira, então, escrevendo dessa maneira, então eu vou ter o seguinte: 0 igual a 5x dividido pela raiz quadrada de 36 mais x ao quadrado menos 4. Daí é possível agora achar o valor de x. Para achar o valor de x, nesse caso aqui, eu preciso somar 4 desse lado da igualdade e 4 aqui, porque eu elimino essa parte. Então eu vou ter 4 igual. Estou fazendo bem devagar, bem com calma, para a gente poder entender. Igual a 5x dividido por raiz quadrada de 36x ao quadrado, e não tenho mais o 4 do lado de lá. Daí eu posso fazer o seguinte: eu posso multiplicar 4x, eu posso fazer 5x é igual a 4 vezes a raiz quadrada de 36 mais x ao quadrado. E aí, aqui eu posso elevar tudo ao quadrado, né, para eliminar aquela raiz. Então eu posso fazer essa parcela, esse lado aqui da igualdade elevado ao quadrado, esse lado da igualdade elevado ao quadrado. Então o que nós temos agora? 25x ao quadrado é igual a 16, que é 4 elevado ao quadrado, e aí quando eu elevo a raiz quadrada ao quadrado, eu elimino a raiz quadrada, fica 36 mais x ao quadrado. Já minimizou bastante aí, né, a nossa conta. Aplico a distributiva aqui, ó, né? Eu faço 16 vezes 36, 16 vezes x ao quadrado. Então nós vamos ter assim, ó, 25x ao quadrado menos 16x ao quadrado. Eu já passei esse 16 para o lado de cá, né? Igual a 16 vezes 36, que dá 576. Agora está mais tranquilo, né? 25 menos 16 dá 9. 9x ao quadrado igual a 576. Nos diz então que x ao quadrado é 576 dividido por 9. Epa, e aí? Esse número aqui, essa divisão dá 64. Que legal, raiz quadrada de 64. Então x é igual a raiz quadrada de 64, que nos dá então x igual a 8 metros.
Muito bom. 8 metros é o valor do x. Ok, essa é a primeira parte da letra B. Achamos então 8 metros, né? E precisamos usar esse 8 metros agora na equação de tx, substituindo o x pelo 8, para a gente achar então o tempo mínimo necessário. Calculamos o valor do x, né? O x que está pedindo na letra B, 8 metros. Vamos lá para a segunda parte, né, da letra B. Então vamos colocar aqui letra B, segunda parte. Qual é essa parte? Agora nós vamos calcular o tempo. Cálculo do tempo mínimo. Sabendo então que lá nós calculamos que x é igual a 8 metros. E aí o que é que precisamos fazer agora? T de 8 é igual a 5 vezes a raiz de 36 mais 8 ao quadrado, mais 4 vezes 20 menos 8. Vamos achar o tempo agora aí, né? Muito bem, o que podemos fazer então? Vamos lá, t de 8 é igual a 5 vezes a raiz de 36 mais 64, mais 4 vezes 12. Isso aqui dá 12, né? Essa subtração aqui dá 12. Então, mais 48. Temos então t de 8, 5 vezes a raiz de 100, que é 36 mais 64, mais 48. A raiz quadrada de 100 é 10, então 5 vezes 10 mais 48. Temos que t de 8 é 50 mais 48. Temos que t de 8, 98 segundos. E aí tem que lembrar, né, que o exercício está dizendo lá, vamos aqui recordar, ó, décimo de segundos. T de 8 é igual a 9,8 segundos. Esse daqui, gente, é o tempo mínimo, né, que o crocodilo ele consegue atingir lá a zebra, né? O que vai acontecer? Rapidamente, olhando aqui pelo gráfico, deixa eu mudar aqui a cor da caneta, deixa eu ver se esse amarelo aqui é bom. Vamos lá, vamos ver. O que vai acontecer é o seguinte: o crocodilo sai daqui, ele nada esse trecho é o X, então esse trecho tem 8 metros, né? 8 metros. Ele nada esse trecho aqui, depois ele vai andando até a zebra, né? Ele vai caminhando aqui, andando nesse pedaço aqui. Esse tempo todo aqui, daqui até ele atingir a zebra, 9,8 segundos, e é o menor tempo. Vamos recordar rapidamente. Na letra A, na primeira parte da letra A, ele dentro d'água. Vamos mudar a cor da caneta aqui. Deixa eu ver esse verde aqui, ó. Ele dentro d'água, na primeira parte, ele vai dentro d'água aqui, ó. Essa parte dentro d'água, ele demorou 10,44 segundos. Depois, na letra B, ele nadou o menor tempo possível. Deixa eu ver se essa cor fica boa. Ele nadou a menor distância possível, que foi essa daqui. Eu vou até aumentar um pouquinho aqui, só para explicar melhor. Ele nadou aqui, esse pedaço, e depois ele percorreu aqui essa distância até atingir a zebra. No laranja, então, deu 11 segundos. E aí,
Na última parte, da letra B, a gente calculou o tempo mínimo necessário, né, o tempo mínimo que ele pode fazer para atingir a zebra. Nesse caso, nadando 8 metros nessa direção, percorrendo o restante da distância, ele levaria 9,8 segundos. Então esse daqui é o menor tempo e de fato a gente comprovou. 9,8 foi menor que 10,44 e menor que 11 segundos. Muito bom o exercício, pessoal, muito bom mesmo. A gente conseguiu aplicar na prática, né, um pouco de física e um pouco de cálculo, um pouco de matemática. Espero que vocês tenham gostado. Dá um like aí no canal e a gente vai ter mais vídeos aí pela frente com mais exercícios, mais práticas para a gente mostrar como é que faz aí os cálculos de física e matemática. Também temos a parte de automação, instrumentação, muita coisa aí boa, metrologia. Curta o vídeo, curta o canal. Obrigado e tudo de bom para todos vocês.